Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje foi uma surpresa, eu conheci ela na semana passada, né, pelo Instagram e senti uma conexão, depois descobri que é mineira, que a gente tem, assim, várias coisas em comuns, ela também gosta da parte natural, né, e ela é uma médica pediatra integrativa e eu trouxe ela aqui hoje para poder colaborar, né, e trazer muita informação para vocês, mulheres e mães empreendedoras. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Ana Paula. Foi realmente uma grande surpresa aparecer você no Instagram semana passada, depois de uma consulta que eu tive com uma paciente que é amiga em comum. Sim. E eu fiquei muito feliz. É meu primeiro podcast e eu acho que a gente pode contribuir muito para a vida dessas mães. É igual a gente comentou, né, lá no direct, que nada é por acaso, né? Nada. Então fala assim, Deus nos conectou, então a gente tem um propósito juntas aí. Exatamente. Né? Antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero te pedir para você se conectar com essa carta, né, um oráculo. Ela traz mensagens de reflexão, se você pode pensar em alguma questão ou pedir um direcionamento. E aí eu vou ler o significado para você e você me conta se ressoou. Integrar. Tem hora que a gente já bate o olho na carta, sem ver o significado, já ressoa, né? Integrar. É preciso saber que nada anula nada. Ao longo da vida, tudo que é visto, ouvido, vivido, nos leva a entender que sempre precisamos escolher entre uma coisa ou outra. Eu costumo dizer que a gente passa a vida no ou. Ou eu sou feliz, ou eu tenho um bom relacionamento. Ou eu sou feliz no amor, ou eu tenho dinheiro. Ou eu trabalho, ou eu sou boa mãe, sou bom pai. Essa é uma grande confusão desse mundo nosso de dualidade, onde podemos sim perceber que os extremos existem o tempo todo. Porém, isso nos causa uma percepção de que não é possível integrar tudo que existe, principalmente tudo que existe dentro de nós e os sonhos que a gente tem. Quando essa carta aparece, ela tem uma mensagem específica para você. Por que não o E ao invés do OU? A proposta da carta é do integrar, ser feliz e ter dinheiro, e ter tempo para você mesma, e ser presente com a sua família e ter sucesso. Como chega esse E para você? Essa é a grande pergunta, e a energia que essa cartinha traz expanda a sua consciência, expanda o seu jardim para essa concepção do E na sua vida e da integração de todas as partes. Indo um pouco além, nós também trazemos essa percepção para as questões que estão dentro de nós, as questões que carregamos e sobre como vemos o outro. Ou eu vejo a minha luz ou a sombra, ou eu considero o outro pela luz dele ou pela sombra, como se alguém fosse luz e não pudesse ter sombra e vice-versa. Mas tudo isso soa tão estranho, não é mesmo? Porque na verdade nós humanos somos luz e sombra não dá para negar, uma parte de quem somos, nós somos para poder existir. Será que você está vivendo todo o seu potencial, todo o seu E, ou está excluindo algo? Será que você está aceitando por completo? Será que você está negando uma parte sua? Será que você está definindo o outro apenas por um recorte do que ele é? Da mesma forma que a sombra, ela não anula a luz e a luz não anula a sombra, nos relacionamentos, o amor, ele não anula a dor e nem a dor anula o amor que existe ou que um dia já existiu. É hora de integrar todos os aspectos que existem dentro de você, do outro, do mundo, sabendo que um nunca vai anular o outro e todos podem coexistir. Chega de ou e convide o E para a sua vida. E aí? Ressoou, fez Realmente, sentido? acho que faz muito sentido na minha vida e no que eu trago, às vezes, como pediatra. Na minha vida, principalmente, né? Eu acho que assim que eu terminei a minha residência, a gente fica muito ansiosa, né? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir um consultório? Vai dar certo? Mas eu tenho medo. Claro, a gente sempre tem medo. Eu vou conseguir associar minha vida de plantão, que é aquilo que ainda me sustenta, com uma coisa nova que é consultório, e minha vida de treinos. E quando eu quiser ser mãe? A mãe não pode trabalhar? Eu sou uma médica, eu preciso trabalhar, o meu sustento vem disso, né? Então, por que não associar? Meu sonho é ser mãe, então eu quero ser aquela mãe presente, claro, mas é aquela mãe que trabalha. Eu não posso me anular por conta disso. Eu não posso deixar de ter a minha vida saudável, fitness, de treinar todo dia, que eu faço questão disso. Então tem que ser no E. E com relação ao que você falou, né, de ser luz e sombra,
que bom que existe essa dualidade na nossa vida, porque não existe alguém que esteja feliz, alegre, 24 horas por dia. A gente tem a nossa sombra, a gente entra na nossa sombra, mas aí eu acho que a gente tem que saber, eu trabalho muito isso em terapia, como me reorganizar dentro da minha sombra, como reconhecer a minha sombra e falar, não, agora eu não posso, porque eu tô na minha sombra. Mas amanhã eu vou estar melhor e eu consigo enxergar o quanto aquela sombra atrapalha a minha luz mesmo, né? O meu pensamento, as minhas conversas, as minhas decisões. Então, o E sempre tem que existir. Não dá para viver só na luz ou só na sombra. E é ter consciência, né? Porque o que não pode ser visto não pode ser curado. Então, se a gente não tem consciência da nossa sombra, né? Então, a gente não permite a nossa luz entrar. Exato. E com relação ao outro, né? Você sempre achar que a sombra do outro é maior que a sua ou maior que a luz dele, é difícil. São recortes mesmo que a gente tem daquilo que mais nos incomoda no outro, que é a sombra. Sim. E vamos resgatar aqui o nosso assunto principal, que a gente se conectou também, né? Que eu achei assim o máximo, é sobre propósito, né? Eu quero que você me conte um pouquinho sobre esse propósito seu de ser médica pediatra. Então, assim, eu acho que propósito. Cada um, independente da profissão que escolhe, tem que ter um propósito, né? O porquê que você se tornou isso, o porquê que você tá fazendo aquilo. Então, assim, no meu caso, o meu propósito vem do meu sonho de criança. Aquela criança, minha mãe fala que desde os 12 anos, e eu me recordo mesmo que desde os 12 anos eu sempre falei em ser médica. Mas, né, eu com 12 anos, hoje eu tenho 33, há 20 anos atrás, a medicina era algo bem difícil de conquistar. Na verdade, era uma grande conquista mesmo, há 20 anos atrás, uma medicina. Eu lembro, minha mãe tinha loja de roupa e aí ela falava assim, mas para você ser médico, você tem que estudar muito. Você só pode estudar. Você não pode fazer mais nada. E eu cresci pensando que eu precisava estudar, que eu precisava das melhores notas. Então eu era aquela criança que acordava às 4 da manhã para revisar a matéria da prova. Eu fazia meus cadernos e ficava bordando cadernos. Até pouco tempo, eu tinha meus cadernos de 5ª, 6ª série guardados porque eu não deixava jogar fora. Meus cadernos de faculdade, eles estão guardados ainda, encadernados. A minha mãe morre de vontade de jogar fora e eu nunca deixei. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça e que seria isso. E eu sempre tive um espírito de liderança. Sempre tive esse espírito de liderança e do cuidar. Então, eu queria que tudo estivesse sob o meu controle para que eu pudesse, assim, cuidar de tudo. Eu queria cuidar do meu irmão, na grupo de crianças da rua, eu era que tinha que cuidar, eu que tinha que fazer, eu que tinha que resolver tudo. Então, essa vontade de cuidar, sabe, assim, um amor de cuidar, acho que isso vem muito da minha mãe. A minha mãe, nós duas ainda, inclusive, temos um sonho para realizar junto, era para termos realizado isso assim que eu terminei a residência, mas com a abertura do consultório eu acabei não conseguindo, que era fazer missões em Moçambique. Minha mãe faz parte de uma aliança que chama Aliança da Misericórdia, não sei se você conhece. Não. É uma ONG que tem em todos os países, né? Então, tem países que cuidam na parte infantil. Ela, atualmente, em Alfenas, atua na parte de ex-usuários de droga. Então, ela fica nesse sítio, ajudando. Às vezes, ela vai para São Paulo, na Praça da Sé, né? Que são aqueles pessoas que precisam mais. E tem da criança em Moçambique, que sempre foi meu sonho. Então, era pra gente ir junto, só que o consultório acabou adiando nossos planos, mas ainda é um desejo. Então, o meu propósito sempre foi esse. Cuidar do outro, tá ali, fazer com que na pediatria, na parte integrativa, eu falo assim, que é quando os pais me permitem acessar corpo, mente e espírito. É isso. Então, assim, a pediatria pra mim não é você me ligar como mãe e falar assim, doutora, o que eu faço com essa febre? Ai, doutora, qual antibiótico que eu passo? Não.
Isso qualquer pessoa faz. Você remediar só o sintoma, né? Isso você não precisa de mim. Você vai numa farmácia, você compra seu remédio. Você não precisa de mim para fazer isso. Quantas farmácias vendem remédio sem receita? Quantas mães se automedicam seus sintomas? Então, para isso, vocês não precisam de mim. Agora, para acessar, estimular, aprender quais são os estímulos corretos para aquela idade daquele bebê, ver como que tá a sua família, como vocês estão conectados para a criação daquela criança. Vocês estão preparados para se abdicar de algumas correrias do dia a dia para aquela criança? É fácil? Não é fácil. É bem difícil. Então, acho que tem que existir preparo e tem que ter ajuda. Então, ajuda da pediatra. Eu sempre falo que para meus pacientes, que se a sua pediatra não se tornou uma das suas melhores amigas, troca, porque a relação não tá certa. Você tem que ter liberdade de mandar mensagem para sua pediatra. É claro que numa urgência, às 3 horas da manhã, sem se preocupar. Nossa, será que eu tô incomodando? Não sei se eu vou responder, às vezes, nesse momento. Mas existe essa liberdade comigo, da mãe me mandar uma mensagem e me perguntar. Porque eu sempre quero ter esse controle da criança. Eu prefiro 1000 vezes que a mãe me mande do que a mãe leve num pronto atendimento e faça algo imediatista. E algo assim, que no pronto atendimento a pessoa tá olhando aquela criança por 5, 10 minutos. Que não conhece, né? E não conhece aquela criança. Não conhece a rotina, não conhece a vida, né? Exato. Então, assim, o meu propósito é esse. É estimular a paz, a ter esse pleno controle sobre o desenvolvimento da trazer, criança. Né, a consciência aos pais, né? Do essa ambiente também. Do ambiente. Então, semana passada, engraçado que você me mandou mensagem na semana passada, 2 dias antes, eu tinha tido uma aula, uma palestra, na verdade, sobre isso de propósito, né? E aí, nessa palestra, a professora trouxe um conceito japonês que se chama Ikigai, que é razão para ser. E o que o Ikigai traz pra gente? Eu nunca tinha ouvido falar e achei, assim, muito interessante. São círculos, né, que se conectam e nele fala o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que você é bom e o que você pode ser pago. Sim. Na parte do que você ama, eu acho que é aquela escolha. Você ama aquilo e às vezes você nasceu para isso mesmo. Não necessariamente você é bom naquilo, mas aí entra o seu propósito. Você não é bom, mas o quanto você pode se aprimorar para aquilo. O quanto você pode se tornar excelente naquilo que você faz. Desenvolver as habilidades necessárias. Desenvolver as habilidades. Então, assim, eu enquanto pediatra, o quanto eu tenho me preparado para isso? Eu sei tudo? Longe disso. A minha residência não me ensinou a cuidar da criança de corpo, mente e espírito. A minha residência, enquanto pediatra, me ensinou a deixar crianças vivas numa emergência. Então, eu sei fazer isso numa emergência, mas acessar essa mãe dessa outra maneira, eu tenho aprendido isso nos meus estudos, na minha pós-graduação, e eu me esforço. Às vezes, sempre tô cansada, faço muitos plantões durante a semana, mas eu me esforço, eu chego em casa, eu estudo, eu busco. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar isso, né? Conquistar esse bom, ninguém nasce sendo bom, então você conquista isso. E aí, nesse conjunto do Ikigai, quando você, a união, né, a fusão desses 4 feitos, você encontra sua missão, sua profissão, sua vocação. Ai, fugiu um. Você me lembra? Nossa, eu conheço esse conceito há um tempo atrás. Você tá com a cabeça mais fresca que eu nessa parte. Profissão, missão, vocação. Valores, não? Não, é com P. Vai aparecer aqui pra mim na minha cabeça. Profissão. E você se identificou com esse conceito? Eu me identifiquei porque eu acho que quando você encontra essas quatro
frases que eu falei, você encontrou o seu Ikigai, você se encontrou dentro da sua profissão, você encontrou quanto propósito, né? O seu propósito, o seu porquê. Então, eu sou médica, esse é o meu propósito. Mas e o seu propósito? Que é convidar pessoas para conseguir isso. E o propósito daquela que é confeiteira e que precisa conquistar a pessoa com o sabor daquele doce que ela faz. E o propósito da mãe, né, que a gente estava falando também. E o propósito da mãe, por exemplo, eu tenho maior respeito por aquelas mães que por escolha ou por necessidade se dedicam inteiramente aos filhos e à família. Eu respeito essas mães, porque eu não conseguiria fazer isso. Eu também, eu admiro muito, porque eu também não conseguiria. Então, assim, quando você fala assim pra mãe, ela, eu sou só do lar. Não, você não é só do lar. Você não é, você cuida do marido, você cuida do filho, você cuida da casa. Eu não queria fazer isso. Eu realmente não queria fazer isso. Elas abrem mão de outros papéis pra isso. Eu acho que é uma renúncia enorme, né? Exato. Por exemplo, outra profissão. Secretárias domésticas, né? Funcionárias domésticas. Então, assim, você tem que dar o melhor pra cuidar do outro. Às vezes eu tô saindo de casa pro meu ganha-pão, mas eu quero deixar o meu filho, a minha casa, na melhor mão possível. Então, se você fizer aquilo com amor, você tá entregando pro outro, né? Uma terapeuta, uma psicóloga, você ser a melhor escuta. Enquanto você for uma dona de loja, você tem que atender a pessoa da melhor maneira. E não achar que aquilo é uma obrigação que a pessoa precisa. Sim. Você também precisa. É uma troca. Eu falo que às vezes os meus pacientes, eu troco muito, eu recebo muito também. Às vezes as mães acham que vão até mim para buscar soluções, mas muitas vezes essas mães me dão soluções, elas me ensinam. Eu ainda não tenho a prática, eu sonho em ser mãe, mas o quanto eu vou aprender, o quanto eu aprendo com essas mães do que eu vejo. A teoria é uma, às vezes a prática é completamente diferente. Então as mães me dão devolutivas que acabam me ensinando e que eu vou passar para outras mães. E essa carta, né, o Integrar, te trouxe essa visão também, essa visão integrativa sua, né? E me conta uma coisa, você estava me falando da sua residência, te preparou para ser pediatra. E da onde surgiu essa parte sua de uma visão integrativa? Foi até engraçado. Eu não conhecia a pediatria integrativa assim que eu terminei minha residência. E um dia uma mãe me mandou uma mensagem: doutora, sua consulta é integrativa? Eu falei, o que será que significa integrativa? Eu não sabia. A medicina funcional integrativa hoje é nova, né? Ela é nova não. Na verdade, ela já é antiga e hoje que nós estamos conhecendo. Resgatando ela, Resgatando. Né? A verdade é que todo médico deveria ser integrativo, né? Porque a gente se tornou com a medicina tradicional muito alopático, especialista, né? Não, e alopático, né? Tem isso, eu vou te dar isso. Tem aquilo, eu vou te dar aquilo. Então, na verdade, todos os médicos deveriam ter esse olhar integrativo. Mas é que soa-se aos desconhecidos que o integrativo é um charlatão, é cheio de charlatanismo. Porque vai ter que colher 1 milhão de exames. Porque tá mandando fazer isso. E não, a medicina integrativa ela tem vários caminhos. E aí você escolhe seguir ela. Você só tá olhando para o paciente como um todo. Você tá olhando para aquela mãe e falando assim, e você, como que tá? Sim. Você tem que perguntar para aquela mãe, né? Porque é igual quando nasce um bebê. As pessoas ficam tão desesperadas para ver aquele bebê que esquece que ali atrás tem uma pessoa que quer conversar, que quer um aconchego, que quer um acalento. Que esquece que aquela pessoa às vezes também quer um mimo. Entendeu? Se oferece para lavar uma louça, para levar uma comida para aquela mãe, às vezes ela tá precisando. Nasceu um filho e nasceu uma mãe também. Nasceu uma mãe. Então, você precisa entender isso. Então, a integrativa traz nisso, né? Então, nas suas várias vertentes da integrativa, a Ayurveda, medicina chinesa, homeopatia, eu acho que a gente precisa de tudo um pouco. Você precisa conhecer, estar aberto para conhecer. E aí foi quando eu me abri para isso. Eu falei, gente, eu preciso
ter uma consulta integrativa. Então, eu não sabia nem que era uma consulta integrativa. Foi quando eu comecei a pesquisar. E logo que eu comecei a pesquisar, apareceu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação. E aí, eu comecei minha pós-graduação em junho, né? 3 meses depois da residência. Eu termino agora no meio do ano. E assim, eu me encontrei na integrativa. Porque, na verdade, eu entendi que eu sempre quis isso. Chegar na família, ter abraçar essa família de uma forma diferente. Acolhimento como é um acolhimento, né? Diferente. Então, assim, na minha consulta, eu não vou fazer o básico, que é pesar e medir uma criança. Isso pra mim é importante, que eu preciso daquilo pra eu fazer a análise da criança. Mas pra isso, o pai e a mãe não precisam de mim também. Eles compram uma balança e um estadiômetro e colocam a criança na curva. Isso eles não precisam de mim também. Então, na minha consulta, a gente vai ficar 1 hora, 1h30 conversando pra gente chegar na melhor hipótese diagnóstica que eu tiver. Às vezes, aquelas consultas de rotina mesmo, que a criança não tem queixa, ela precisa ir. Porque é nela que eu vou ter um acúmulo de informações pra lá no futuro aquela criança vir com alguma coisa e eu saber, nossa, mas lembra quando aconteceu isso? Lembra quando essa gestação não foi planejada? E aquele aborto que ocorreu aqui? Então, você tem que conseguir interligar para você ver que um problema, às vezes, lá do futuro, estava ali atrás, naqueles traumas daquela mãe, nos traumas que aquela criança viveu. Então, a integrativa hoje me trouxe essa visão e eu percebi que viver na integrativa, porque também não adianta você vender um produto que você não vive. Sim. Não adianta você falar de alimentação saudável se você não faz a sua alimentação saudável. Você não pode falar em prática de atividade física se você não faz a sua atividade física. Você tem que primeiro viver aquela transformação, exatamente, né? Então, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, na minha rotina, ela é assim. Eu acho que se torna mais fácil ensinar as mães, mas lógico, com essa parte do quanto elas estão me ensinando também. E aí eu pude perceber que existem mais mães que querem isso do que a gente imaginava. Na verdade, as mães procuram isso porque elas não sabem. E aí, às vezes, o integrativo acaba se tornando caro porque não existe. Então, tem poucos que fazem. Então, às vezes, médicos do convênio não vão fazer esse tipo, porque é algo demorado mesmo, né? Não dá para você fazer uma consulta em 20 minutos. É uma dedicação, um tempo, é uma né? dedicação, de qualidade. É um tempo. E aí entra o propósito de novo. Se você tá no seu propósito, você tá buscando aquilo, você tá buscando conhecimento, você tá gastando seu tempo, você pode cobrar por aquilo. Entendeu? Então, sim, é a parte do Ikigai que fala, o mundo te paga para isso. O mundo precisa disso. O mundo precisa disso. E é legal que a sua missão, ela vai muito além, né, de cuidar da criança. Ela traz muita consciência para a mãe. Porque eu falo que a maternidade, ela traz a oportunidade da gente olhar também para nossa criança interior. A gente aprende muito com os nossos filhos. Se conhecer, né? Se conhecer. E assim, eu trabalho, né, também com os óleos essenciais já faz um tempo. E quando a mãe me manda uma mensagem perguntando, você tem óleo tal? Eu falo, peraí, pra que você quer o óleo tal? Porque tá acontecendo isso, aquilo, tá? Mas e como você tá? Não, é pro meu filho. Eu falei, eu sei, mas como você tá? Aí ela começa a conversar, porque eu falei, como que eu vou indicar, né, um óleo essencial, uma aromaterapia para criança baseada só no sintoma? Não sou médica, lógico, não tenho nenhuma pretensão de ser. Eu acho que é uma profissão assim maravilhosa, mas eu acho que cada um no seu quadrado, né? Mas eu sou apaixonada por essas práticas naturais, né? Estudei bastante aromaterapia, psicoaromaterapia, cuido das emoções, né? Não da parte física, não tenho nem. E quanto a parte emocional influencia na sua parte física. Se a gente não cuida, né, das emoções, elas viram doenças, né? Exatamente. O seu emocional você fala, às vezes, naquela parte de temperamentos, né? Então, assim, a gente tem, enquanto integrativa, a gente tem que trabalhar isso. Sim. Os temperamentos da criança, os temperamentos dos pais, né? Aquela criança que é colérica desde pequena. Eu sou uma criança colérica, eternamente colérica, e vou ser colérica. E aonde que eu me encaixei? No fleumático. Onde eu fui encontrar a minha outra metade? No fleumático. E aí tá aqui a carta. Por que ou?
ou colérica ou fleumática. Sim. Não, a gente vive em coléricos e fleumáticos. E é importante conhecer também a personalidade dos nossos filhos, os temperamentos, existem até as linguagens do amor, né? Cada pessoa é um ser único, não tem, né, um manual que ensina a gente. Até na maternidade, né? Quantos filhos a gente tem que são diferentes uns dos outros? Exatamente. Exatamente. Um filho é diferente do outro. Aquele primeiro filho que traumatizou ao máximo aquela mãe, porque encontrou coisas difíceis, porque ninguém nunca falou que a maternidade vai ser fácil. Não. É difícil, é uma privação de sono, é uma mudança do seu corpo. Você deixa de ser seu corpo para ser o corpo de outro ser. Você se perde um pouco como mulher para assumir o papel de mãe, né? Então, assim, é difícil, não é fácil. Depois é difícil quando tá com cólica, é difícil quando os dentes estão nascendo, e aí é difícil quando vai começar a introdução alimentar. Nossa, e agora vai fazer o desmame e o desfraude, vai pra escola, e lancheira, vai ser saudável ou a gente vai oferecer industrializado? É difícil, sempre vai ter uma questão. Sempre vai ter uma questão. E aí, se você não tá tratando esse emocional, você não tem aquela escuta de alguém, um apoio, porque às vezes, muitas mães, às vezes eu vejo que elas vão numa consulta, às vezes só para conversar, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que entra essa parte, que a pediatra, às vezes ela tem que ser sua melhor amiga, porque às vezes vai ser ela a sua escuta, às vezes a mãe só tem aquilo. E quais idades que você atende de crianças? Na pediatria em si, a gente fala até 13 anos, né? Porque depois disso é o ebiatra que atende adolescentes. Então, é um pediatra que se especializa em ebiatria. Então, a grande maioria das crianças que eu atendo é até 13 anos. Eu ainda tenho pouco tempo de jornada, né? Mas eu acredito, conhecendo minha vontade de dominar e controlar, eu vou querer acompanhar. Por exemplo, eu tenho muitos bebês que começaram comigo. Ontem eu recebi de uma mãe um convite de aniversário do meu primeiro paciente, que eu tive assim que ele nasceu. Na minha primeira semana que eu terminei a residência, em março, ele nasceu, ele foi meu primeiro paciente, ele vai fazer aniversário em março agora. Eu não vou querer deixar ele depois que ele fazer 13 anos. Tenho certeza que eu vou querer acompanhar ele até o momento que eu puder. Aonde ainda estiver na minha alçada, acompanhá-lo eu vou querer. Mas a pediatria é até os 13 anos. E assim, essa parte sua é legal que eu tô aqui pensando, né? Eu, como algumas outras mães também, nós não temos rede de apoio, né? Nossa única rede de apoio é a escola. Achamos mais uma rede de apoio. A escola, pediatra, integrativa. Acho que a pediatria acaba sendo isso, né? A sua rede de apoio. Porque às vezes eu tenho muitas mães que me mandam mensagem. Eu percebo às vezes na mensagem que só tinha a mim pra mandar aquela mensagem. Sabe assim? E engraçado que chegar nessa parte me lembra uma parte sobre trabalhar no SUS. Trabalhar no SUS, pra mim, o que mais é gratificante de trabalhar no SUS pra mim é saber, assim, é ter aquele sentimento que aquela criança, naquele momento, só precisava de você. Então, isso me alimenta. Isso me alimenta. Porque, assim, no meu consultório, eu conquisto, né? Pacientes que vão por indicação de outros pacientes e vai chegando, né? Vai chegando aos poucos. Mas no SUS, não. No SUS ali hoje, atualmente, eu faço 3 a 4 plantões na semana no SUS, né? E ali a gente encontra de tudo. E tem dia que aquela mãe chega lá, às vezes com uma criança mais grave, e só tem você. Então, assim, é impressionante que você chega cansada em casa. Tem dia que eu tô exausta após 12 horas. Mas quando eu chego em casa e penso assim, nossa, mas aquela criança só precisava de mim. Não tinha outra pessoa. Porque só tinha, às vezes, eu de pediatra ali. E era de mim que ela precisava. Então, isso me alimenta. Faz parte do propósito, né? Faz parte do propósito. É se alimentar daquilo. Por isso que esse conceito de Ikigai faz muito sentido pra mim. Porque às vezes eu saio cansada, eu tô cansada. Todo mundo tá cansado. Todo mundo sai cansado pra trabalhar. A gente já começa a segunda-feira cansado.
Não tem como, é a nossa vida, é a nossa rotina estar assim. Mas se você faz o que você ama, você acorda e no final do dia você chega e fala assim, nossa, eu só precisava disso. É o seu porquê que te faz levantar da cama, né? Te batalhar Exato. por mais aquele dia. Porque se você não amar e não gostar do que faz, não adianta. Você sempre vai estar irritado, aquilo vai te irritar, o cansaço vai ser maior, o sono vai ser maior, o choro da criança vai entrar na sua cabeça e aquilo vai te consumindo. Vai né? te consumindo. Então, alimentar daquilo que você ama faz todo sentido. Se sentir realizada por aquilo que você faz. Então, às vezes eu penso muito assim, pelo que você quer ser lembrada, independente do local que você esteja, entendeu? Eu, às vezes no plantão, a equipe às vezes fica brava comigo, porque eu quero dominar tanto os meus pacientes que eu quero que eles façam retorno comigo dentro de um plantão no SUS. Então eu dou uma cartinha pro paciente, falo assim, volta tal horário e tal dia. E às vezes as enfermeiras, mas doutora, aqui não é consultório não, aqui não é UBS pra você ficar fazendo, não, mas eu quero ver, eu quero acompanhar esse paciente. Se eu posso, se eu vou estar aqui, por que eu vou deixar pro outro fazer o que eu posso fazer? O que você já começou, né? O que eu já comecei é meu, então eu acabo tendo aquele domínio, entendeu, sobre o paciente. Então, é o que me alimenta mesmo, sabe? Assim, no meu consultório, no meu particular, né? E no SUS. Então, você tem que dar o seu melhor. Então, eu quero ser lembrada por isso. Por ser aquela médica que me mandou uma cartinha e pediu pra eu voltar. Ah, eu quero ser aquela médica que atende em casa, domicílio, entendeu? Aquela que veio aqui no primeiro dia, terceiro dia, quando o meu filho nasceu. Então é por isso que eu quero ser lembrada. Eu acho que cada pessoa ela tem que ser lembrada por algum motivo. Você resgatou aquela medicina de antigamente, né? Onde os médicos que iam em casa. Exato. Hoje a pediatria, a consulta domiciliar, eu acho que ele é o meu diferencial. Você ainda faz? Ainda faço. Ainda faço. Antes do consultório abrir, eu só fazia as consultas domiciliares, né? Ainda era novo. Às vezes já ouvi mães que, quando falaram isso dentro da maternidade, às vezes alguns pediatras antigos falaram, como assim? E ela vai medir e pesar como? Essa era a preocupação de como eu ia medir e pesar. Eu vou medir e pesar pela balança portátil que tá dentro da malinha e eu vou entrar, entendeu? E aí eu achei que às vezes quando eu abrisse o consultório, eu ia querer ficar mais no consultório, mas não. Eu descobri que a consulta domiciliar, ela me alimenta também. Porque é muito bom se você se conectar com o ambiente que aquela criança vive. Porque, assim, às vezes os pais, nem é por maldade, mas às vezes eles te passam uma rotina perfeita. E não existe a rotina perfeita. Não existe a casa perfeita que esteja completamente preparada. Então, nada como você chegar até lá, ver qual que é o ambiente que aquela criança está inserida. O que dá para fazer de mudança nesse ambiente para melhor estimular o seu filho. Entendeu? Então, e é disso, de conexão energética mesmo, né? De ver o que aquela casa te traz de emoção. Eu tenho pacientes, assim, que quando eu entro na casa, vem uma paz, assim, uma paz que você pensa assim, nossa, toda criança precisaria viver nessa paz. E aquilo te transforma, porque aí você quer que o seu outro paciente também tenha aquilo. E aí você leva meios para ele, para que ele consiga viver daquele jeito também. Porque você está inserida no ambiente, né? Daquela família vive. Exato. E aí, eu particularmente adoro, assim, às vezes nas minhas consultas, que os avós vão nas consultas. Porque hoje as mães ficam assim, mas o que eu vou fazer com a minha mãe que quer dar doce pra criança? Eu falo assim, traz ela na consulta. Traz ela comigo, porque eu vou usar formas de explicar para ela o que na época dela era diferente, o que hoje é diferente e como que a gente pode oferecer o melhor para o neto dela. Você pode ter certeza que depois que ela escutar, ela vai querer fazer o melhor. Mas na cabeça dela,
o que foi feito na época dela é o melhor que ela fez pros filhos, o que ela fez pro neto, na cabeça dela foi o melhor. E talvez fosse mesmo naquela época. Foi o melhor que ela poderia oferecer. E aí, quando a gente vai consultar em casa, então você sempre tem a empregada que tá ali, a babá que cuida, a avó, aquela rede de apoio. Então, você já consegue enxergar com um todo aquela família, né? Não é às vezes é só a mãe. Hoje ainda mudou mais, tá? Hoje no meu consultório eu costumo receber muito pai e mãe juntos. E eu particularmente adoro isso, porque eu acho que o pai tem que estar inserido naquele problema, né? E saber referir, a criança usa aquilo, a criança não usa, a criança faz isso, a criança não faz, do que ser só da mãe. Sim. Então, entrar o papel do pai também nisso e ver qual o propósito do pai nessa relação dessa família que nasceu. Então, nasceu um bebê, nasceu uma mãe e nasceu um pai que precisa ser assistido também e que precisa assistir. Sim. E os irmãos, né? Assim, pegar essa forma integrativa, igual você estava falando, que algumas famílias têm esses apoios, né? De repente, a avó que cuida, né? Uma babá. E tudo isso influencia a criança, né? Tudo isso molda esse ambiente da criança, a identidade dessa criança, né? Os hábitos dessa criança. O que ela tá acostumada, o que ela não tá. Então, isso faz total sentido na integrativa. E, às vezes... Mas é isso, sabe? Assim, o ser integrativo, você tem que querer ser integrativo. E você sente que chegam mães para você já com essa visão, assim, abertas para receber, já com essa visão mais holística? Recebo. Tem mães que sim, tem mães que não, que eu acho que assim, mais indicação mesmo? Não, por desconhecer o que é isso. E aí elas, quando você apresenta para elas, faz sentido. Tem muito isso. Tem mães que não faz sentido mesmo. Eu gosto da medicina tradicional, que faz isso, isso, aquilo. Eu tento oferecer o melhor para ela baseado no que ela quer. Mas se foge muito do que ela quer, ela não vai te querer mais. Ela vai escolher outro. É onde a gente fala até na questão do empreendedorismo, né? É a seleção do público mesmo. Exato. Você acaba selecionando um pouco. Porque você oferece uma prática, né? Uma conduta. Não quero. Então, também não quero. Então, ela vai te bloquear ali, você não quer, e você acaba selecionando. Mas, assim, é muito de indicação, porque as pessoas que gostam e querem isso e vivem isso, ela quer oferecer para outra pessoa. Fala assim, nossa, mas eu vivi isso, ela me propôs isso e eu achei muito bom. Por que você não faz também? E aí vão chegando mães e você acaba moldando o seu público. Tem muitas mães que a gente tem que realmente achar o nosso jeito de maternar, né? Porque, por exemplo, meus filhos, eles estudam numa escola onde eles chegam, sim, totalmente sujos da cabeça aos pés, né? E que bom, né? Cheio de vitamina S. Então, assim, eles são livres para eles serem eles mesmos, né? E a gente vê essa diferença. E tem mães que falam assim, não, eu preciso mandar meu filho impecável, ele tem que voltar impecável. E às vezes eu falo assim, não, esse menino tá muito agitado, eu preciso levar num psiquiatra, eu preciso levar num psicólogo, eu preciso dar um remédio. Eu falo, gente, criança é criança. Exato. Os meus filhos são agitados, né? Esse ambiente, tipo, estilo mais chakra, mais aberto, fazem muito bem para eles gastarem energia. Exato, é o que a criança precisa, né? E é o que eu defendo muito hoje, que talvez pode ser um futuro podcast pra gente. O quanto você deixar a criança livre faz bem pra ela, né? Então, a prática do ground, né? Que é o contato com a natureza, que é colocar o pé na grama, na terra, na areia, em contato com a água. A criança precisa disso pra se reconectar. Ela precisa dessa energia vital para viver mesmo. Isso faz bem. Isso, para mim, é parte principal de uma receita. Eu falo para mãe. Sol, terra, grama, entendeu? É muito difícil hoje nossa vida de apartamento, né? Então, assim, tem uma pracinha, leva a criança, coloca a criança em contato, faça isso várias vezes ao dia, deixa a criança ter contato com o animal. A criança precisa ter contato com o animal. Então, não vai dar fim no cachorro, não, no gato que já tem. A criança precisa. Inclusive, isso é um fator protetor para a criança não desenvolver alergia. Criar já essa resistência. Criar essa resistência. Então, ela precisa ter contato com animais. Vai numa pracinha, vai ver passarinho, vai ver tucano. Mostre pra criança, fala pra ela o que é aquilo.
entendeu? Para ela reconhecer um ambiente. Resgatar, né, a infância de antigamente também. Resgatar a infância de antigamente. Quando eu falei que eu tinha isso de liderar, eu fui criada numa cidade de 15 mil habitantes. Então, eu brincava na rua. Eu também. Eu só brinquei na rua. O máximo que eu tive na minha infância de uma tela era que eu tinha um Nintendo, né? Um videogame Nintendo, assim, né? E aí todas as crianças da rua iam um dia lá pra gente brincar. Mas a gente nem gostava daquilo. A gente gostava de ficar na rua, de brincando de coisa de rua mesmo, com todas as crianças. Hoje as crianças não têm isso. Não tem pela segurança, né? Pela falta de segurança. Então, eu acho que talvez nem vão ter mesmo. As crianças de hoje não têm. Os meus filhos lá na frente não vão ter isso. Mas o mais próximo que a gente pode proporcionar para eles disso, eu acho que é muito válido. Acho que é muito válido. Levar num parque, né? Levar na natureza, né? Ter esse contato mesmo com animais, buscar, né? Porque realmente não é fácil. Igual, por exemplo, é muito mais fácil você colocar a criança em frente da televisão. É muito mais fácil você dar o celular para a criança. É óbvio que a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, a gente nunca vai dar. Não existe esse nunca vai dar. Acho que você tem que tentar ao máximo ter atividades para evitar esse uso de tela, principalmente nos menores, né? Depois, quando for ficando maior, você limitar aquilo, ter um limite, mostrar para a criança que ela pode, mas que ela tem um limite. Mas para isso você precisa proporcionar atividades. Sim. É fácil? Não é fácil. A gente volta naquela parte. Maternar não é fácil. Não é fácil. E nunca falaram que seria. E é um resgate também esse brincar da conexão de pais e filhos, né? Que também se perdeu ao longo de mãe correndo para trabalhar, pai correndo para trabalhar, filhos o dia todo na escola, ou com avós, com rede de apoio. Eu acho que tá voltando. Eu acho assim, tem uma esperança aí que tá voltando. A gente tá conseguindo resgatar esses meios ancestrais, né? Resgatar essa conexão com a natureza que a criança tanto precisa. E aí fala muito da carta que a gente viu, né? Do E. Por que não fazer um E? A mãe trabalhar, a mãe ser mãe e a mãe brincar, o pai também, entendeu? Então, E. Somar todas essas atividades que se tornam difíceis, mas existe a possibilidade. É verdade. Nossa, Bianca, adorei nosso bate-papo. E como é que você se sentiu no seu primeiro podcast? Eu também gostei, achei que foi bem tranquilo, foi bem leve e fluiu bastante. Te falei, né? Eu te falei que é um frio na barriga só do medo do desconhecido. Mas quando a gente vem aqui, aí ó, você deu um show aqui, você arrasou. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço.